Já parou para pensar até onde vai a sua coragem quando a sua fé é colocada à prova? No coração da antiga Babilônia, sob o reinado do poderoso Nabucodonosor, uma história de fé inabalável se desenrolou, e é sobre ela que vamos conversar hoje. Uma história que ecoa através dos séculos, nos ensinando sobre integridade e confiança em meio à mais intensa pressão. O rei Nabucodonosor não era um homem de gestos discretos. Imagine só, ele mandou construir uma estátua gigantesca, toda de ouro, com cerca de 30 metros de altura. Ela foi erguida no campo de Dura, um lugar aberto para que todos, sem exceção, pudessem vê-la. A ordem era clara e direta. Quando a orquestra real começasse a tocar menos com suas trombetas, harpas, liras e todos os tipos de instrumentos, cada pessoa de cada nação sob seu domínio deveria se curvar e adorar a estátua de ouro. A consequência para quem desobedecesse era aterrorizante: ser lançado vivo em uma fornalha de fogo ardente. A música começou. O som majestoso encheu o ar, e como um só movimento, uma multidão inteira se prostrou. O poder do rei era absoluto, e o medo da morte era real. Mas no meio daquela multidão curvada, 3 figuras permaneceram de pé, 3 jovens hebreus, exilados em uma terra estranha, cujos nomes você provavelmente já ouviu: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não estavam sendo teimosos ou buscando atenção. Eles simplesmente tinham uma convicção profunda, um compromisso com o Deus único e verdadeiro que os proibia de adorar qualquer imagem ou outro Deus. Para eles, curvar-se diante da estátua seria trair tudo o que acreditavam, seria quebrar o primeiro e mais importante mandamento. Eles escolheram a fidelidade a Deus acima da obediência ao rei, mesmo que isso lhes custasse a vida. Claro que a atitude deles não passou despercebida. Alguns oficiais babilônios, talvez por inveja ou por um senso distorcido de lealdade ao rei, correram para denunciá-los. Ó rei, vive para sempre. Eles disseram: existem uns homens judeus que o Senhor nomeou como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não te respeitam, ó rei. Não servem aos teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou erguer. A notícia caiu como uma bomba sobre Nabucodonosor. Ele ficou furioso. Como ousavam desafiá-lo? Ele era o rei mais poderoso da terra. Numa mistura de raiva e talvez uma ponta de incredulidade, ele mandou chamar os 3 jovens. Olhando para eles com toda a sua autoridade, ele lhes deu uma última chance, uma espécie de ultimato. É verdade, ele perguntou, que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a estátua de ouro? Pois bem, vou dar-lhes mais uma oportunidade. Quando a música tocar novamente, se vocês se prostrarem e adorarem, tudo será perdoado. Mas, se não o fizerem, serão jogados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E então, quero ver que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? Essa pergunta de Nabucodonosor era um desafio direto, não apenas aos jovens, mas ao próprio Deus deles. Era o poder humano em sua máxima arrogância, desafiando o poder divino. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Bíblia. Eles não hesitaram, não pediram tempo para pensar. Com uma calma e uma certeza impressionantes, eles olharam para o rei e disseram: Uai, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos lançados na fornalha, o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha ardente das tuas mãos, ó rei. Até aqui, já seria uma fé impressionante, certo? Uma confiança total no poder de Deus para salvar. Mas eles não pararam por aí. Eles acrescentaram algo que eleva a fé deles a um outro nível. Eles continuaram: mas mesmo que ele não nos livre, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que ergueste. Pense no significado profundo disso. A fé deles não era uma fé condicional. Não era um eu creio porque sei que Deus vai me dar o que eu quero. Era uma fé baseada em quem Deus é, não no que ele poderia fazer por eles naquela situação específica. A lealdade deles era a Deus, independentemente do resultado. Mesmo que o livramento não viesse, mesmo que a morte fosse o destino deles, a decisão já estava tomada. Eles não iriam se curvar. Essa resposta selou o destino deles, pelo menos aos olhos do rei. A fúria de Nabucodonosor transbordou. O rosto dele se contorceu de raiva. Ele gritou ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. O calor era tão intenso que os próprios soldados que foram encarregados de amarrar e lançar os 3 jovens no fogo acabaram morrendo, consumidos pelas chamas que escapavam da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram no meio do fogo incandescente. Para todos os que assistiam, era o fim. 3 homens corajosos, mas tolos, que desafiaram o rei e pagaram o preço final. O silêncio deve ter tomado conta do lugar,
enquanto todos esperavam ouvir os gritos de agonia. Mas os gritos nunca vieram. Nabucodonosor, que observava tudo de perto, de repente se levantou, assustado. Ele olhou fixamente para a fornalha e perguntou aos seus conselheiros, com a voz trêmula: Nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Eles confirmaram: Sim, ó rei. Então o rei declarou, perplexo: Mas eu estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Eles não estão sofrendo nenhum dano. E o 4º homem tem a aparência de um filho dos deuses. No meio da prova mais ardente, no lugar de maior desespero, eles não estavam sozinhos. Deus não apenas os livrou do fogo, mas ele entrou no fogo com eles. A 4ª figura, que muitos teólogos acreditam ser uma manifestação do próprio Cristo antes de sua vinda à Terra, estava ali, garantindo a proteção deles. O fogo, que tinha poder para matar os soldados mais fortes, não tinha poder sobre aqueles que confiavam em Deus. Maravilhado e aterrorizado, Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E eles saíram. Diante de toda a corte, de todos os oficiais, governadores e conselheiros que se reuniram para ver o espetáculo, os 3 jovens saíram do fogo. E o milagre era completo. Não havia um único fio de cabelo queimado. Suas roupas estavam intactas, sem a menor marca de chamuscado. E, talvez o mais impressionante, não havia nem mesmo cheiro de fumaça neles. Era como se nunca tivessem entrado na fornalha. O impacto daquele evento foi imediato e transformador. O rei Nabucodonosor, o mesmo homem que havia desafiado a existência de qualquer deus que pudesse livrá-los, agora ergueu a voz e declarou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei e preferiram entregar seus corpos a servir ou adorar qualquer outro deus que não fosse o seu próprio Deus. E não parou por aí. O rei decretou que qualquer pessoa, de qualquer povo ou língua, que dissesse algo contra o Deus dele seria despedaçado. E ele promoveu os 3 jovens a posições ainda mais altas no reino da Babilônia. Essa história incrível não é apenas um relato antigo de um milagre, é uma lição viva para cada um de nós hoje. Quantas fornalhas nós enfrentamos? Talvez não seja uma fornalha literal, mas a pressão no trabalho para comprometer seus valores, a pressão social para seguir a multidão, o medo de ser ridicularizado por sua fé, a ansiedade diante de uma doença, ou a angústia de uma crise financeira. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina que a verdadeira fidelidade não se mede na ausência de problemas, mas na nossa resposta a eles. Ensina-nos a ter uma fé que diz: Meu Deus pode me livrar, mas, mesmo que Ele não o faça, eu continuarei a servi-lo. É uma confiança que não depende das circunstâncias, mas do caráter de Deus. E a promessa mais linda dessa história é que no meio do fogo, nunca estamos sozinhos. Quando permanecemos firmes em nossa fé, o Senhor está conosco, caminhando ao nosso lado, nos protegendo de maneiras que nem podemos imaginar. Ele talvez não nos impeça de entrar na fornalha, mas Ele certamente nos acompanhará através dela. Que possamos ter a coragem desses 3 jovens, que a nossa fé seja tão firme, que mesmo sob a maior pressão, possamos permanecer de pé, honrando a Deus acima de tudo, e que através da nossa fidelidade outros possam ver o poder do Deus verdadeiro e glorificar o seu nome. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão profunda. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvi-la e se inscrever no canal para mais conteúdos que fortalecem a nossa jornada de fé. Fique com Deus e até a próxima.